Boa noite. Nós estamos aqui dando prosseguimento àquela série de entrevistas e hoje a minha ousadia vai muito mais longe, porque hoje eu vou entrevistar um jornalista. Então, é muita ousadia minha, é muito atrevimento eu entrevistar quem é entrevistador, né? Então, eu queria, né, logo de primeira, colocar que nós somos aqui um pool, né? Nós somos muitas ONGs, muitos coletivos, nós estamos juntos, né? Tem o coletivo Voz Materna, tem o coletivo Todos contra a Pedofilia, tem o coletivo... aliás, o Todos contra a Pedofilia não é coletivo, tá? Tem o Mães na Luta, que está conosco, tem a ONG Todas Marias, tem o Instituto Mila, que é o Movimento da Infância Livre de Abusos, tem o Instituto, a Associação das Vítimas, né, da violência, né? Então, nós somos muitas pessoas que lutam pela proteção da criança, né? O grupo Vítimas Unidas, né, que está aqui com a gente também. Então, e nós somos a ONG Vozes de Anjos. Bom, esses agradecimentos são não só agradecimentos, mas como o testemunho de que nós estamos todos juntos, né? Que somos muitos, que ainda tem mais gente que aderiu a esse projeto nosso de trazer conhecimento para as pessoas de uma maneira geral. A lei de alienação parental, que hoje o nosso tema vai ser esse, a lei de alienação parental, ela ficou com um significado, né, deturpado, na verdade, né? Ela tem 12 anos, né, de existência, ela é de 2010, ela nasceu, eu digo sempre que ela nasceu com sangue nas mãos, porque ela foi votada, né, 13 dias depois da morte da Joana Marcenal, 13 dias após a morte da Joana Marcenal, que foi a primeira vítima letal da lei da alienação parental. Joana morreu de maus tratos, com 5 anos de idade. Então, a gente tem essa linha, né, que eu diria uma linha do tempo, né, porque a gente teve, em 2006, a Lei Maria da Penha, e logo em 2010, como se fosse uma resposta, vem a Lei da Alienação Parental. E depois veio a Lei da Guarda Compartilhada Obrigatória, depois veio agora, recentemente, uma emenda à Lei da Alienação Parental, que piorou bastante, que agravou bastante a situação da mãe que tenta proteger seu filho, sua filha, e aí a gente tem esse percurso, mas a gente não desiste. Eu estou aqui hoje com o Tomás Chiaverini, nós temos uma dívida de gratidão com o Tomás. Tomás foi o primeiro jornalista que escreveu um artigo sobre essa lei, né? E esse artigo, que se chamava Uma Lei que Expõe a Criança ao Abuso, Tomás é um jornalista independente, foi publicado no El País, na agência pública, saiu inicialmente na agência pública, né? E a agência pública tem um sistema de... e depois foi saindo em outros veículos de comunicação.
Então, eu pedi ao Tomás para estar aqui com a gente, e daí a minha ousadia, né, de entrevistar o Tomás, que é um grande jornalista, escritor, tem alguns livros, e produtor também, né? Então, o Tomás tem um currículo assim, beleza, muito beleza, né? E quando ele se dedica a algum tema, ele se dedica muito, ele esmiuça tudo, como foi com a questão da lei da alienação parental. Então, Tomás, se apresente um bocadinho, né? E vamos conversar. É uma conversa, tá? Bom, obrigado pelo convite, Ana. É isso, eu fiz. Hoje em dia, eu estou me dedicando a um podcast que se chama Rádio Escafandro, né? É um podcast quinzenal, e aí há uns 5 anos, eu acho, mais ou menos, que eu fiz aquela reportagem para Pública, né? Que foi a primeira reportagem sobre alienação parental, e aí agora eu voltei ao assunto, porque estava acontecendo a votação dessa proposta de alteração, né? Um projeto de lei que alterava a lei original, e aí eu fui meio que provocado pela Luz, né, que foi a mesma pessoa que me trouxe o assunto a primeira vez, e ela me falou, tá acontecendo isso e tal, não sei o quê, e aí eu fui dar uma pesquisada, e aí saiu essa segunda reportagem, que é uma reportagem em áudio, né, que aí conta a história de duas mães, né, e eu entrevisto também uma advogada que é defensora da alienação parental, do uso da alienação parental nos tribunais, né, da lei da alienação parental nos tribunais, e que é a Kátia, né, como é que chama? Associação do Direito de Família, IBDFAM, do IBDFAM, e a Cláudia Galiberni, né, que estuda isso, esposa do Romano, que eu acho que você deve conhecer, que também é uma militante contra a lei, né? E aí, a partir disso, montei um episódio de 1 hora também, que é uma espécie de documentário sobre o que está acontecendo, enfim. E é isso, e eu assim, apesar de eu estar aqui, de eu ter aceitado o convite, a Ana fala que ela fica um pouco, que ela acha que é arriscado na entrevista de um jornalista, mas na verdade arriscado eu que estou me arriscando aqui de falar sobre um assunto que a Ana entende muito mais do que eu só, ainda que eu tente aprofundar os assuntos sempre que eu vou fazer uma reportagem, ainda é uma visão de quem é de fora, uma visão que ainda é um pouco superficial, né? Não sou um especialista no assunto, então eu quero já, se eu falar alguma besteira aqui, eu já estou me precavendo aqui. Não vai falar, né, Tomás? Eu queria que você falasse um bocadinho, porque a Luz, eu acho que trouxe a notícia para você. Sim. E aí você mergulhou, né? Como é que foi a sua primeira sensação? Qual foi, sabe, por onde você começou e o que lhe impactou, né? Porque a sua matéria é uma matéria densa, uma matéria assim muito assim que você esgota, né? Você entrevistou muitas pessoas implicadas na lei, né? E muitas pessoas que trouxeram também que jogaram uma luz em cima disso, de como que esse processo dessa lei Jabuti que subiu na árvore, né? Como é que isso aconteceu? Eu acho que assim, o papel da Luz é bem importante, porque na verdade a gente se conhece há muito tempo, porque eu estudava com a irmã dela, e aí ela me chegou com essa história, e o primeiro jornalista, a gente sempre tem que, a primeira coisa que a gente faz é desconfiar do que está sendo dito, né? Isso faz parte do método de trabalho, né? A gente tem que falar, bom, acho que talvez esteja exagerando, talvez a pessoa, não estou falando da Luz especificamente, né? Mas talvez a pessoa queira tirar alguma coisa
queira obter alguma vantagem, ter algum interesse por trás, né? E o fato de ser a luz que me trouxe essa história, eu acho que foi mais fácil de eu aceitar que ela fosse verídica, porque na verdade, assim, é muito difícil para a gente, e eu acho que, assim, hoje, na situação atual de deterioração da democracia que a gente está vendo no Brasil, eu acho que está mais fácil da gente aceitar que a justiça, às vezes, pode ser muito errada e que a gente está longe do Estado democrático de direito e que as coisas estão funcionando, as instituições estão funcionando de uma forma muito aquém do que elas deveriam funcionar. Eu acho que hoje isso está muito mais claro do que quando eu fiz essa matéria lá em 2015, que a gente ainda não tinha tido o impeachment, que a gente estava num país que parecia que estava num caminho muito mais democrático. Então, quando você chega e fala, olha, a justiça dentro do nosso sistema judiciário está acontecendo isso, a primeira coisa que vem assim, é uma coisa muito... Eu fiquei com muito pé atrás, né? Então, eu acho que o fato de ter sido a Luz que trouxe, uma pessoa que eu conheci, eu falei, bom, não é uma pessoa, não é uma completa maluca que tá falando, é alguém que eu conheço, então vamos olhar com carinho isso. Ela veio aqui em casa, a gente tomou um café e ela me contou essa história, eu falei, putz, e fiquei, né, e aí ela me passou alguns contatos de mães e tal, mas eu acho que o que fez a coisa ficar mais palpável mesmo, porque assim, jornalisticamente é muito difícil você ter uma história, um lado que conta uma coisa e um lado que conta outra, certo? É muito difícil de você lidar com isso. A justiça também tem esse desafio, mas no jornalismo é um desafio que é muito grande também. Maior até do que a justiça, Sim. porque eu não posso, por exemplo, intimar uma testemunha a depor, né? Não posso contratar um psicólogo. Então para o jornalista é muito complicado quando você tem uma pessoa falando uma coisa e outra pessoa falando outra, né? Então, eu acho que o que ajudou muito também foi o apoio do Romano, do Edson, né, que também me mostraram uma série de fatos e dados jurídicos compilados que mostravam que a lei estava sendo realmente usada de uma forma muito diferente do que se esperava que ela fosse usada, né? Uhum. Pois é. E aí, eu queria que a gente passeasse um bocadinho pela etiologia da lei, quer dizer, pelo início, quer dizer, de onde vem, né? De onde vem esse termo alienação parental, né? Que aqui no Brasil se tornou lei. Existem vários países que tiveram a lei da alienação parental. O primeiro país que fez a lei da alienação parental foi os Estados Unidos, porque o americano, o médico que inventou esse termo, era americano. Então, nos Estados Unidos, ela durou 1 ano. No Canadá também ela durou 1 ano, e eles revogaram rapidamente porque viram o desastre que ela estava produzindo. E vários outros países também tiveram a lei e revogaram, né, algum tempo depois. Então, hoje, somente o Brasil tem essa lei, tem a lei da alienação parental. No mundo todo, a gente percebe cada vez mais que essa ideologia, porque existe uma ideologia da alienação parental, e que implica em várias outras coisas, né? A começar por violência de gênero, né? Então, violência contra a criança. Então, o termo alienação parental, né? Essa ideologia, ela atinge muita gente, muitos países, e a gente sabe que é muito usado exatamente nesse momento da separação. E aí se atribui, né, a alienação parental, como o nosso IBDFAM costuma afirmar que a alienação parental nada mais é do que a mãe ressentida porque o pai se separou dela. Então, como se fosse um ressentimento da mulher. Então, a mulher, por vingança, vai e acusa o ex-marido, né, de violência sexual ou de violência física, né, doméstica,
e principalmente a violência sexual contra a criança. E aí ficou com essa cara de que é uma vingança da mulher. E é isso que você falou, quando você disse assim, eu conhecia a Luz. E aí eu não podia pensar que ela era mais uma mulher maluca, que ela era uma maluca, né? Porque o binômio mulher maluca é consagrado, né? O que a mulher fala, principalmente se ela estiver um pouco mais exaltada, e aí pronto, acabou. Aí fecha, né? Esse xingamento de que a mulher é maluca e, portanto, ela não tem crédito no que ela está falando, né? Então, eu queria que a gente passeasse um bocadinho pela origem. Eu acho que tem uma outra coisa também, só para complementar isso que você está falando, que não tem essa coisa da mulher maluca, né, da mulher histérica, né, que é um estigma, uma estigmatização, mas além disso, a gente tem uma tendência a acreditar nas instituições, né, principalmente nas instituições que a gente não sabe como funciona. Então, o judiciário, por exemplo, que é uma coisa super complexa, então a gente tende a acreditar que aquela maquininha entra uma coisa de um lado lá e quando sai, sai do jeito certo. Isso vale para, sei lá, para aviação, para internet. Quando a gente tem um sistema muito complexo, que a gente não sabe como funciona, e que ele funciona muitas vezes da forma correta, a gente tende a achar que ele está sempre funcionando da forma correta. Então, quando chega uma pessoa falando, olha, o judiciário está condenando, está dando, porque o que acontece? Só para resumir, já que a gente vai, um dos objetivos aqui é deixar claro, né? O que está acontecendo com a alienação parental? A mãe, por exemplo, descobre que o filho está sendo abusado pelo pai. Aí ela vai na polícia, vai na justiça, e aí o pai fala, não, isso daí tudo é uma estratégia desta mãe para me afastar do meu filho. Na verdade, o que está acontecendo é a tal da alienação parental, e aí a alienação parental entra no processo de várias formas. Às vezes ela é usada como uma arma de defesa, às vezes ela é usada como um outro processo, às vezes ela é usada como uma ameaça, mas são várias formas de desacreditar uma acusação de pedofilia ou de maus tratos, falando que não, na verdade é só uma mãe louca acusando o pai de porque ela não quer se separar, porque ela quer controlar a criança, enfim, por N motivos, né? E aí, quando a gente fala que a justiça está protegendo pais pedófilos, a gente tende a achar que isso é impossível, porque a justiça é uma instituição confiável, né? Isso. Então, acho que isso se soma, essa coisa da gente tender a confiar nas instituições, se soma a esse preconceito, a esse machismo estrutural que faz com que a gente tenda a achar que as mulheres também são desequilibradas, são malucas, e enfim, né? Acho que essas duas coisas se somam, né? Exatamente. E aí, quer dizer, eu não posso me furtar a fazer uma observação sobre isso que você está falando. A fragilidade da justiça, que a gente acha que a justiça é uma coisa de cimento, né? Que é completamente sólido, completamente, né, confiável, completamente correto, né? E aí você vê a fragilidade, porque você vê, por exemplo, preconceito dentro dos operadores de justiça, né? Você vê os estigmas, né? A mulher maluca, a mulher histérica, a mulher desequilibrada, que ficou com raivinha do ex-marido. Agora, uma coisa me chama a atenção, quer dizer, essas mulheres que estão todas sendo condenadas como alienadoras, sabe? E o que é dito que é por inconformismo na separação, mas o inconformismo aparece nas nossas manchetes a cada 3 dias com um feminicídio. É o homem que não se conforma com a separação e mata a mulher. Então, sabe, é uma coisa que ninguém junta um fio com o outro, né? Porque a mulher é acusada dentro da justiça, mas aí fica em segredo de justiça, ninguém pode falar, né? São todas mumificadas. Então, ela é acusada de não se conformar com a separação e inventar, né, uma acusação contra esse pai, mas
não tem nenhuma mulher matando ex-marido, porque não se conformou com a separação, né? Não tem tem homicídio, mas não tem hominicídio, né? Não tem Exatamente, não tem hominicídio, não só tem. tem feminicídio, É. né? Então, é inacreditável que as pessoas não parem um pouquinho e não façam uma reflexão, né? Na verdade até tem, né? Pra gente ser justo mesmo, tem. Né? A gente tem lá o caso da Eliane Matsunaga, né? Mas são casos, se a gente for pegar estatisticamente, Sim, a quantidade de mulheres que matam o marido são muito inferiores à quantidade sim. de homens que matam a mulher, né? Mas acho que é Uhum. importante a gente também não tem, Não, né? não Acontece, quer mas dizer é raríssimo. isso. Não, Né? não quer dizer de jeito nenhum que não aconteça. Acontece, né? Mas é muito diferente, né, do número, do volume, né, e dessa coisa que já engrenou e que serve a alguém, né? Quer dizer, de onde que o Gardner, que foi o inventor desse termo, tirou alienação parental, né? De onde que ele tirou? Né? Porque ele instruía, ele fez mais de 400 laudos, né, para defender pais pedófilos, e ele instruía os pais, né, no livrinho, aliás, que você conhece, aquele que você me ofereceu, né? No livrinho dele, ele diz: se você, pai, for acusado de abuso sexual contra um filho seu, você corre e diz que a mãe está fazendo alienação parental, né? E inverte e tira o foco da criança, fala que a criança tá com as falsas memórias, que uma outra coisa que é aberrante, porque criança não tem falsa memória daquilo que ela não experimentou, ela não pode decorar um texto sobre um abuso sexual, onde ela dá detalhe, onde ela desenha. A mãe não ensina ela a desenhar, né? E ela desenha a cena do abuso. Ela brinca com os bonecos. A mãe não implantou uma brincadeira de cena de abuso sexual. Então, mas isso não é considerado. O que é considerado é apenas que a mãe mandou ela falar aquela historinha. Né? Então, é tudo mentira e é tudo histeria da mãe. E aí, quando você pega o livro do americano que você leu, né, o que acontece? Ele está ali dizendo que a pedofilia ela só faz mal pela reação draconiana da sociedade, porque a pedofilia mesmo é benéfica para as crianças. Né? Ele fala na página 24 e 25 que as atividades sexuais entre adultos e crianças fazem parte do repertório natural da sexualidade humana. Gente, quais são as atividades sexuais entre adultos e crianças? Ele está dizendo o quê? Porque ele está normatizando, né, e normalizando atividades sexuais entre adultos e crianças. E diz que faz parte do repertório natural, né, da sexualidade humana. Assim como ele também escreve que a necrofilia, a zoofilia, as práticas sexuais escatológicas, a pedofilia, são todas práticas que podem incrementar a sexualidade humana e que todo mundo devia ter um pouco disso. Né? Tá lá escrito na página 18 a 32. Ele defende todas essas aberrações como sendo comportamentos que vão ajudar a incrementar a sexualidade humana, né? Então, quer dizer, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, você que teve contato com esse tipo de coisa, porque você teve o livro e
né, leu, mesmo que não tenha lido, né, da primeira página à última, mas você leu o que ele escreveu. Você entrou em contato com a escrita do Gardner. E depois você entrevistou pessoas que defendiam o Gardner. Né? Como é que você... O que te chamou mais atenção, Tomás? Eu acho que o que chama mais atenção é porque o Richard Gardner eu acho que tem assim uma coisa que chama muita atenção antes de ler, que é assim, ele não foi publicado por nenhum. Ele não tem uma editora que publicou ele não tem publicação em grandes revistas científicas. Os livros que ele publicou são autopublicações, né? Isso, ele não tem prefácio. Não tem prefácio, então. Ele não deu a nenhum nenhum outro médico para prefaciar o livro dele. Então, antes de você abrir o livro, porque assim, hoje em dia é muito comum a gente ter autopublicação, editoras, o mercado editorial mudou, mas quando ele lançou o livro lá, quando que foi? Na década de 90, né, Ana? Acho que foi. Foi. Naquela época era... 92, eu acho. Você ter um médico que é uma autoridade, uma área, que tem que se autopublicar, já tem algum problema aí, né? Por que não tem uma editora bancando essa publicação? Né? Então, antes de você abrir o livro, você já vê que tem algum problema. E aí a escrita dele é muito... Ele fala... muito... Escreve muito para dizer pouco, e aí tem esses absurdos que você mencionou aí, que a pedofilia é uma coisa natural, e que, na verdade, o que traumatiza a criança é a nossa resposta a ela, a resposta dos adultos, é porque os pais são punidos que ela vira um problema, né? Que é um completo absurdo, né? Agora, o que eu acho que... Então, assim, eu acho que o fato dele de ser absurdo, eu acho que dele ser um picareta, um cara que ganhava dinheiro, que criou uma tese para suportar os casos dele no tribunal e para ganhar dinheiro com isso, acho que isso não tem discussão. Tanto assim, né, Ana, que a gente vai conversar com o pessoal do IBDFAM, por exemplo, que são os defensores da lei da alienação parental, e você vê que hoje eles já não querem mais citar o Gardner, né? Eles estão tirando o pé, eles não falam mais em Richard Gardner, eles nem falam mais em síndrome de alienação parental. Isso. Né? Eles falam, não, a lei não tem a ver com a síndrome é uma coisa, a lei é outra, então eles não sei como, né? Porque é como se você dissesse assim, olha, síndrome gripal não tem nada a ver com gripe. Síndrome gripal não existe, só existe gripe. Não, e no argumento lá no argumento de quem escreveu o projeto, tá lá de novo, né? O Gardner tá lá de novo. E assim, eu acho que o que é interessante falar, que talvez que é um bastidor que eu acho que é legal, que quando eu escrevi a reportagem da Pública originalmente, eu fui entrevistar o Analdino Rodrigues Paulino. Isso. Que ele era, não sei se ele ainda é hoje, mas na época ele continua. Ele era o fundador, diretor da Ampase, né, que é uma ONG que defende, e ele era mais ou menos como um pupilo do Richard Gardner, né, porque ele fazia esse trabalho de defender pais nos tribunais. Isso. E ele usava a lei da alienação parental, e ele é o cara, ele me falou isso, que ele escreveu o texto da lei. Então, não sei se ele escreveu o texto inteiro, mas uma parte do texto, pelo menos ele que escreveu. E aí eu entrevistei, e ele é um cara bem... Ele tem essas ideias amalucadas do Gardner, assim, sabe? Então ele fala assim, porque o problema é que ele falou assim, eu tava com uma bolsa dessas que tem uma alça só, ele falou, você tá com essa bolsa aí, e que é uma bolsa igual ao do John Lennon, que usava aquele cabelo comprido, e é isso, na verdade, que é o problema da nossa sociedade, sabe? O cabelo comprido do John Lennon, uma coisa meio... Você percebe que é uma pessoa que tá meio, sei lá, indo por caminhos que não são de uma mente muito racional, assim, sabe? E aí, tudo bem, eu entrevistei ele, tipo, perdeu as estribeiras umas vezes, falou uns palavrões, uma coisa, um cara meio que você sabe, que você percebe que não é um cara que você leva muito em conta, né?
Uhum. E aí, depois da entrevista com ele, eu fui entrevistar, eu até abri aqui para lembrar o nome dele, porque faz muito tempo, o que na época era deputado, Regis de Deputado Oliveira. Regis, Regis de Oliveira. que foi quem apresentou o PL. Que foi né? quem apresentou o PL. E aí, assim, eu fui conversar com ele sobre as origens do texto. E fui perguntar para ele sobre o Richard Gardner. E uma coisa que foi muito chocante foi que ele não sabia do que eu estava falando, né? Então, assim... E ele era o relator do PL. você vê que, assim, ele é o cara que escreveu o negócio. Então, você vê que, assim, chegou pronto para ele, e isso acontece muito, né, no legislativo, né? Isso. Foi um sistema de lobby, né, que a gente chama. Então, assim, um grupo se organiza, pega um deputado que tem uma afinidade ideológica, e aí chega lá e fala, ó, deputado, tem uma lei aqui que vai agradar a todos os pais separados, e se o senhor aprovar isso, o senhor vai ganhar voto, a gente vai fazer campanha para o senhor, não sei o que, não sei o que lá. Então, mas o fato dele não saber do que ele está falando é muito emblemático, e assim, e ao mesmo tempo ele não sabe do que ele está falando, e ao mesmo tempo tem um cara que é tão tresloucado, que é tão, tipo, viajandão, sabe? Que fala que o problema é o John Lennon, sabe? O cabelo do John Lennon. É o cabelo do John Lennon, sabe? Depois que o John Lennon... Putz, o John Lennon já morreu, entendeu? Os Beatles acabaram, a gente tá... É uma coisa... Falar do cabelo do John Lennon é uma crítica que, tipo, sei lá, acho que tipo, que um pai faria na década de 70, sabe? Ah, moleque, foi... Sabe? Uma coisa que é completamente anacrônica, sem sentido. E esse cara, de certa forma, consegue ter um poder tão grande e mexer com interesses que estão tão arraigados na sociedade e consegue aprovar uma lei, sabe, que tá aí há 10, quanto 12 tempo? anos. 11 anos, entendeu? 12 anos. Então, assim, é muito impressionante, né? Ver esse processo da lei sendo feita e os impactos que ela tem no final e a mente por trás disso é uma coisa que é muito doida, assim, né? E eu acho que isso foi ficando, conforme eu fui apurando e fui conversando com essas pessoas, porque ouvindo os vários lados, né, vendo quem que era de um lado, quem que é de outro, você vai vendo que tem as pessoas que estão defendendo isso ou estão claramente interessadas, ou são pessoas que não estão entendendo muito o que elas estão falando, sabe? Como o deputado que fez uma lei sem saber o que... Né? Confessou. E ele falou que ele conhecia o Arnaldino, tal. Ele falou que o Arnaldino foi um dos caras que chegou para ele, tal. Então, é isso. Você vai vendo que a lei realmente tá num lugar muito, muito estranho, assim, né? Muito... Pois é. E aí a lei promove, na verdade, a privação materna judicial, né? Porque a lei ela vem em defesa do adulto, não é defesa da criança, ela não protege a criança. Como você disse lá no seu título, não protege a criança. Ela protege o adulto que foi acusado de abuso sexual, né, intrafamiliar. Então, ela vem, né, para proteger esse adulto, né, que, coitadinho, está sendo excluído porque a mãe é maluca, né, e não porque ele está abusando do filho ou da filha. E aí, o que acontece? Aquela alegação de alienação parental que promoveu aquele processo, ela se torna legalizada quando o judiciário aliena a mãe. E aliena completamente, porque nós temos mães que estão há anos sem ver os filhos, Sim. Porque são alienadoras. Né? Então, você pega o mesmo objeto do processo e usa ao contrário, inverte, né? Como se fosse assim, alguém matou, e aí você inverte a bala e pum, e joga a bala, atira de volta para a pessoa. Quer dizer, como assim? Se a alienação do pai é ruim, por que a alienação da mãe é boa? Como é que é isso? E logo da mãe, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que, assim, esse processo todo, o nome da lei, a forma como ela é usada, o fato dela ser usada, ela é usada de várias formas diferentes, né? Então, porque assim,
você não pode, na verdade, o processo por alienação parental, em geral, ele corre numa vara civil, é um crime civil, e um processo de abuso... Não é crime, não é crime, mas é tratado como se fosse. Mas ele tanto que ele corre na vara civil, né? E aí o crime de abuso, né? De abuso de incapaz, né? Que é o estupro de vulnerável. Ele corre na vara criminal. Então, as duas coisas, elas andam muitas vezes em paralelo. Então, o pai está sofrendo um processo na vara criminal por ter estuprado o filho ou a filha, e aí, paralelamente na vara civil, ele abre um processo de alienação parental contra a mãe, e isso é usado como defesa no tribunal criminal. Mas também é usado, às vezes o processo contra a alienação não existe, ele não é formalizado, então ele só serve como defesa, às vezes ele acontece como ameaça, então um arcabouço de práticas que é muito difícil de entender, e para mim, como jornalista, foi muito desafiador. Primeiro entender e depois narrar isso de uma forma que seja inteligível, porque é muito difícil você explicar, primeiro, o que é a tal da alienação parental, porque a gente tem que... né, tem um nome que é estranho, então... E aí, eu acho que tudo isso faz com que seja muito difícil de ter discussões como que a gente está tendo, sabe? É difícil de falar sobre isso, porque é difícil de entender. Quando eu cheguei para a editora da agência pública, para mim, que não é a minha editora porque não trabalhava, eu não sou contratado, não era contratado da agência pública, mas quando eu cheguei para ela com a história, era uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado, ela falou, não, a gente não vai fazer, porque é sensacionalista, é muito difícil, não tem como. E aí eu fiz por conta própria. Então aí eu fui para Santa Cruz do Sul, participar do congresso que teve lá, paguei a passagem do meu bolso, entendeu? E aí depois eu voltei e escrevi a reportagem, falei, Marina, tá aqui a reportagem, você lê aí, vê o que você acha. Ela leu e falou, vamos publicar, tem uma reportagem mesmo. E aí, mesmo assim, a gente ainda passou por a pública contratou uma advogada para ler, para ver se a gente não ia ser processado, entendeu? Porque é uma coisa muito espinhosa de se falar, sabe? É muito difícil de falar sobre isso, é muito difícil de destrinchar todos os meandros da coisa. E para o jornalista tem uma coisa, assim, mais complexa ainda, que, assim, eu como jornalista não posso falar que uma decisão judicial está errada, né? Então, é muito complicado. Na última reportagem que eu fiz sobre o assunto, que é no podcast, eu usei um processo em que a alienação parental tinha sido usada e que o abusador, né, o estuprador, ele está foragido. Então ele foi condenado em segunda instância, não cabe mais recurso. Então, assim, existem histórias talvez mais, como é que eu vou dizer, que sejam mais cativantes, que sejam mais fortes, que sejam mais dramáticas, mas eu escolhi essa história porque é uma história que eu tive acesso à íntegra do processo, 1000 páginas do processo, li o processo inteiro, teve uma advogada que me ajudou, eu mandei para ela leu também, e falou, não, é isso mesmo, não cabe recurso, o cara tá condenado, então aí a gente pode falar, inclusive, o nome dele com segurança, sabe? Então, essas dificuldades fazem com que as discussões sobre a lei sejam difíceis de se ter, sabe? Exatamente, porque fica tudo muito encoberto pelo segredo de justiça, né? E o segredo de justiça vem acobertando, né, muitos ilícitos, na verdade, né? Porque não se tem, né, nenhum acesso. A gente, às vezes, quer ter acesso para fazer um estudo, uma estatística. Não pode, porque fica tudo sob segredo de justiça. Né? Tem uma coisa importante de falar, Ana, que eu estava olhando aqui para lembrar o nome dele, mas que quando eu falei das pessoas que eu entrevistei para esse último episódio de podcast, tem o Jorge André Domingues Barreto, que foi bem importante falar com ele também, porque ele é um policial civil que trabalha
investigando grupos pedófilos na internet. Ele é especialista em crimes na Deep Web, né, que é a internet profunda, onde o pessoal vende armas, vende drogas, vende pedofilia, não sei o quê. E aí ele deu um depoimento muito importante sobre como a alienação parental circula em grupos pedófilos, né? Então ele faz um trabalho que, assim, ele compara o que está sendo falado nos grupos com os processos que estão sendo julgados, e ele consegue identificar, falar, esse pai que está nesse processo é esse cara que está nesse grupo de pedófilos, e ele consegue cruzar essas informações de forma muito eficiente, assim. Uma coisa que é muito chocante, que ele fala assim, que quando os pais ganham processos de alienação parental, que podem depois ser usados como instrumento de defesa num processo de abuso sexual, ele fala que eles usam um jargão, falam que é o alvará, que ganhei meu alvará, né? Porque ele ganhou a alienação parental. Isso. Então, e foi mais um comprovante, né, de uma autoridade, de uma pessoa que está dentro desse sistema judicial, né, que é da polícia judiciária, né, o nome da polícia civil, é um cara que está dentro do sistema, que tem uma autoridade e que está falando, não, isso daí que você está falando, de novo, desculpa o termo, mas não são mulheres loucas, né, tem aqui uma autoridade falando que não, o cara trabalha investigando crimes de pedofilia na rede e está falando que a alienação parental está lá, sabe? Está lá usada, está sendo o alvará para esses pedófilos, né? O que a gente tem agora, né, é a Paula Reis, que é diretora do Departamento de Combate à pornografia cibernética de criança, né? Aqui na Polícia Federal. E a Paula já conversei várias vezes com ela, né? Eu sou próxima dela, e ela fala, né, que cada vez mais as crianças estão sendo molestadas, estão sendo estupradas menores, né? São mais novas. E o que acontece? Elas são mais novas e o grande produtor da pornografia infantil internacional é um produtor doméstico. Porque uma criança, a gente vê muita campanha, né, Tomás, assim, tome cuidado, vigie o que o seu filho está vendo na internet, porque os pedófilos estão na internet, estão aliciando as crianças, estão isso, estão aquilo. Um bebê de 3 meses, ele não vai na internet. Ele não sai, ele não vai tomar sorvete, né, para se encontrar com o aliciador. Esse é um menino adolescente, mas o bebê, ele é explorado sexualmente dentro de casa, no bercinho dele. E esses filmes são feitos e vendidos, e são muito caros, né? São valiosos. Né? O Jorge comenta que quanto mais nova a criança, mais caro, mais valor tem um vídeo. Exatamente. Ou foto, enfim. E esses bebês, eles não vão também, eles não são levados para fora de casa, porque levou e aí um pedófilo fez um filme. Não. É dentro de casa, porque o bebê não sai de casa. E quando sai com a mãe ou com o pai, né? Ou com os dois. Mas, sabe, a quantidade de vídeos que tem de bebês sendo estuprados é, assim, estarrecedora, né? Então, se a gente tinha antigamente a exploração sexual de meninas, depois de meninos também, nas estradas, né? As meninas barqueiras lá da Amazônia, hoje a gente tem a exploração sexual de bebês, né? Exploração intrafamiliar, é dentro de casa, né? Que eles são explorados sexualmente, né? Porque eles viram escravos sexuais dessas pessoas
que são pervertidas, né? E que ganham dinheiro às custas deles. E aí a gente, né, é muito interessante como o pessoal, os defensores da lei da alienação parental, querem, como você falou ainda agora, querem se desvencilhar do Gardner, né? Mas a gente encontra em sentenças até hoje juízes citando o Gardner. Eu acho que eu acho que assim, e até sei lá, a gente tem acho que é difícil às vezes é difícil ver maldade nas pessoas, né? A gente quer acreditar que as pessoas são pessoas que todo mundo tá tentando, sabe, minimamente não ser canalha ou, né, viver a vida de forma minimamente decente e razoável e eticamente. E eu entrevistei uma advogada do IBDFAN, a Kátia, e ela ficou muito desconfortável e irritada com o resultado da reportagem, sabe? Ela achou que foi muito parcial. Tendenciosa. E assim, eu não acho que a parcialidade seja um problema do jornalismo. Assim, eu acho que essa falácia não vou chamar de falácia, mas vou chamar de ilusão. Essa ilusão da imparcialidade, eu acho que ilusório. Mas, e assim, mesmo como ilusão, assim, porque o que se fala nos manuais clássicos de jornalismo, o que se fala nas faculdades de jornalismo? Que assim, tudo bem, é uma ilusão, mas a gente tem que perseguir a imparcialidade. Eu já não acho que seja sempre o caso. Então, eu vou dar um exemplo. E pode ser um exemplo da alienação parental. A gente tem uma mãe que ela fugiu com o filho porque o pai estava estuprando o filho. Eu não tenho que escutar essa mãe e esse pai de forma imparcial. Entendeu? Assim como eu não tenho que escutar. Eu fui fazer uma reportagem uma vez na Amazônia que tinha uma mineradora de um lado e um grupo de quilombolas do outro. A força que essa mineradora tem, o estrago que ela está fazendo ali, o dano que ela está fazendo naquela, é muito claro. Então eu não vou tratar no meu texto a mineradora e os quilombolas com imparcialidade, com o mesmo peso, entendeu? Isso não quer dizer que eu esteja aqui falando como militante contra a lei da alienação parental. Não é disso que se trata. O que se trata, assim, você, o jornalista, tem uma anedota muito boa, uma máxima que fala assim, o papel do jornalista não é debater se está chovendo ou não. É abrir a janela, colocar a mão para fora e sentir se está chovendo ou não. Entendeu? Isso. Então a gente não vai ter um jornalista falando tá chovendo, outro vai falar que não tá chovendo. Não, você abre a janela, olha e vê o fato. Entendeu? Então eu acho que assim, mais do que a imparcialidade, a gente tem que procurar o compromisso com o fato, o compromisso com o que está sendo dito. Entendeu? Então, quando você vai lá e colhe os fatos estão te dizendo isso, aí você pode ser parcial no texto. E assim, e tudo isso para dizer que assim, a Kátia ficou muito ofendida e doída, porque ela acha que eu não dei o peso que tinha que ter dado para falar dela, que eu ouvi muito mais gente do outro lado, enfim. E eu não acho que ela seja uma pessoa que está necessariamente mal intencionada, sabe? Não sei, não conheço ela profundamente, mas me parece uma pessoa que tá ali achando que tá fazendo alguma coisa legal, sabe? Achando que tá... Agora, o que me deixou um pouco com o pé atrás com o IBDFAN e com ela em particular foi essa coisa de falar, não, a gente não precisa falar sobre o Richard Gardner para falar da lei, sabe? Tentar, é como se estivesse tentando esconder um esqueleto no armário, assim, sabe? Isso. Então, não sei até que ponto que esse pessoal também é bem intencionado, ou se eles têm uma ferramenta ali que eles acham que é útil, que eles veem que a origem dessa ferramenta tá podre ali, mas então não vou jogar essa ferramenta fora, sei lá, não sei.
Mas o fato é que a lei é problemática de saída, né? É problemática de saída. Tomás, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para a gente encerrar essa primeira parte e abrir uma segunda parte? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então tá bom. Então tá bom. Então a gente encerra a parte 1 agora, né? E vamos abrir a parte 2. Tá bom? Tá bom. A gente para? O que a gente faz? A gente continua aqui?